Louvado seja Deus. Que bom que você está na casa do Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, nós te consagramos este momento, Pai, onde a Tua palavra será ministrada para a glória de Deus. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9, versículo 16 e versículo 17. E a palavra de Deus diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Amém? Louvado seja Deus. Nesta noite, queridos irmãos, gostaria de ministrar a palavra do Senhor no seguinte tema: vivendo coisas novas, ou vivendo em coisas novas. Vamos ministrar a partir desta perspectiva, falar a respeito do novo sobre as nossas vidas. E eu sei que você e eu estamos projetando alguma coisa para o ano. Talvez você já escreveu em algum papel, talvez você já conversou com a sua esposa, esposa com o marido, com os filhos, talvez já mostraram aí para onde vocês querem andar, para onde vocês querem seguir com as suas famílias, ou uma trajetória pessoal, ou até mesmo na vida cristã, né? Então é tempo da gente viver coisa nova, e nós estamos envolvidos nas nossas igrejas também para viver coisas novas, para viver novas atividades também que serão propostas, e nessas atividades é claro que nós iremos viver coisas novas. Mas olhando nessa perspectiva de que a gente ainda não viveu, mesmo que seja coisa do ciclo do passado, mesmo que a gente ainda não tenha vivido isso, então logicamente nós ainda viveremos coisas novas. Então é tudo novo, de novo, são coisas novas que então nós temos para experimentar no ano de 2025. E você está aí com expectativa para esse ano, ou você vai vivendo aí conforme você vai cada dia o seu mal, como diz a Bíblia? É bom a gente também fazer planejamento. A palavra de Deus, ela nos ampara nessa questão, para a gente viver dentro daquilo que nós estamos planejando, é claro, dentro de uma sabedoria que Deus pode colocar em nosso coração, para que a gente não venha se atrapalhar em tantas coisas que a gente pode viver ou fazer em um ano. Nós precisamos nos aprontar. Eu sei que a maioria vai dizer: nós nunca estamos preparados, né? Mas nós, como cristãos, precisamos nos aprontar, porque o serviço vem, as batalhas virão, as atividades estão às nossas portas, e nós precisamos nos aprontar, porque o ano pode ser pegado para mim, pode ser pegado para você, e então nós queremos tirar êxito, proveito de todas essas coisas que virão sobre as nossas vidas, ou sobre a nossa casa. Queridos irmãos, trazendo para o texto que nós lemos, tem dois entendimentos, ou duas ilustrações que Jesus usou nesses dois versículos. Ele está falando, para ele falar do novo, ele usou então a parábola que, segundo Lucas capítulo 5, a partir do versículo 33 ao 39, o evangelista Lucas vai dizer que é uma parábola, e então Jesus vai dizer então duas parábolas. Ele vai dizer da seguinte maneira: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. E ele vai dizer também no versículo 17: nem se põe vinho novo em odres velhos. E aí ele vai dizer a razão de não usar o novo no velho. E ele vai dizer porque o remendo novo vai estragar a roupa velha, e ele vai dizer que o vinho colocado dentro do odre velho vai estragar o odre, e vai estragar também
o vinho, porque vai cair no chão. O odre é exatamente esse objeto. Para o nosso vocabulário, a gente podia dizer que é uma cabaça, né? Quem é de roça já sabe esse vocabulário, né? Mas geralmente ele era feito de couro, né? De couro de animal, couro de cabra, couro de ovelha. E ele era aproveitado para colocar água, para colocar leite, para colocar vinho. Então, o uso dele era exatamente para guardar líquido. Esse é o odre. Queridos irmãos, Jesus então, ele fala dessas duas parábolas. Jesus estava vivendo o seu ministério próximo do Mar da Galileia, e numa das suas atividades lá ao redor do Mar da Galileia, ele foi questionado sobre o jejum. Se você olha capítulo 9 de Mateus, o que os discípulos de João perguntaram para Jesus foi sobre por que os discípulos de Jesus não jejuavam, se os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, Lucas vai dizer que também os discípulos dos fariseus estavam ali naquela reunião e questionaram para Jesus: por que só nós jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus vai responder eles com uma ilustração no versículo 15. Pode colocar o versículo 15 aqui, do capítulo 9 de Mateus, e vejamos que ele vai usar a ilustração do casamento. Respondeu-lhe Jesus: podem estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles. Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Então esta figura do casamento foi muito apropriada para Jesus responder o questionamento dos discípulos de João e dos discípulos dos fariseus. Ele falou da seguinte maneira: será que num casamento, o noivo que convida os seus convidados, os seus companheiros, os seus amigos, será que ele vai convidar essas pessoas para não comerem no casamento? Porque é inapropriado convidar pessoas para um casamento e aquelas pessoas não puderem se alimentar da comida que estiver naquele casamento. Por quê que Jesus disse que era inadequado? Porque eles não poderiam estar tristes lá. Aqueles convidados precisavam estar alegres para o casamento. E então, a gente sabe que casamento é festa, é celebração, e ninguém pode estar triste lá. Eu não sei você, não sei se você já foi para um casamento e ficou muito triste lá, mas geralmente não é assim, né? Todo mundo vai para se alegrar, para sorrir, para celebrar com aquela festa daquele matrimônio. E o jejum, é claro que vai deixar o semblante triste. Jesus disse, e também está escrito na sua palavra em várias partes, que o jejum é a aflição da alma. E se aflige a nossa alma, com certeza esta aflição ela vai ser transparecida no nosso semblante. Possa ser que você não saiba que alguém está jejuando, mas possa ser que você encontrar ele talvez ali num pico de zanga, de estresse, de dor de cabeça. O semblante dele não é de alegria, porque ele está jejuando. É claro que ele não vai te falar, né? Geralmente as pessoas que jejuam não ficam falando por aí que estão jejuando. Mas o jejum diz Jesus que ele entristece a alma. As outras palavras dizem que eles entristecem a alma. E então, logicamente, que se Jesus se configura então no Novo Testamento como o noivo, e seus discípulos são considerados a noiva, a igreja, o reino de Jesus, é a noiva de Jesus, e então esses discípulos que estão na presença do noivo, que é Jesus, não poderiam jejuar, porque é como se estivessem em festa, em celebração com Jesus. Entende então por que Jesus Cristo dá essa resposta muito boa para os discípulos de João? Eles não deveriam estar jejuando, mas Jesus diz: dias virão em que este noivo será tirado, e então é necessário jejuar. Sabe por que então você jejua hoje? Porque Jesus não está mais presente fisicamente conosco.
Ele subiu aos céus, e então eu e você jejuamos. Jesus está falando a respeito disso com aqueles homens. Jesus vai levar a esse entendimento para falar a respeito de uma prática nova, agora com um ensinamento novo que ele tem para dar para as pessoas, e não segundo o ensinamento que eles já tinham de há muito tempo. Jesus, de fato, ele vem para abordar sobre essa maneira inadequada de viver hoje, sendo que é um novo tempo. Se é um novo tempo, então uma nova postura, uma nova ideia, uma nova atitude deve ser mostrada com esse novo. Não pode ter uma atitude velha como se fosse viver o velho novamente. Se é um tempo novo, se é o novo do reino de Deus, é necessário então que o pessoal desse novo, o pessoal desse reino, viva esta ideia nova. É esta ideia que Jesus quer mostrar para os seus discípulos. E então, o novo que se configura aqui é o ensino de Jesus. E o velho que está na parábola que ele mesmo contou, aqui do odre velho e da roupa velha, são os ensinos antigos, ou os ensinos dos religiosos, da tradição dos anciãos, da tradição da lei que vinha se seguindo há muito tempo, mas agora Jesus Cristo veio inaugurar um reino onde se configura ensinos novos, uma nova direção. Então era necessário então esta nova postura frente ao novo. Era necessário se preparar com esta nova abordagem de receber este novo. Louvado seja Deus. Que lição preciosa nós temos quando Jesus ensina. Jesus tem ensino novo para nós. E portanto, eu e você precisamos viver coisas novas em 2025. Primeira questão que nós vamos considerar neste texto tendo em mente que o novo que Jesus quer mostrar aqui são os seus ensinamentos. Grave bem isso, para que você não se perca nesta mensagem, nesta pregação. O novo que Jesus está se referindo, quando ele fala de odre novo, quando ele fala de remendo novo, ele está se referindo ao seu novo ensino, que é superior a qualquer outro tipo de ensino. Primeira questão, vamos considerar então que os ensinos ou os ensinamentos de Jesus devem ser aceitos por nós. Esta é a primeira questão. Se os discípulos de Jesus Cristo aceitassem os ensinos antigos dos fariseus, dos escribas, eles estariam vivendo incoerentemente com os ensinos do reino de Jesus, que era totalmente novo, que estava sendo inaugurado. Se os discípulos de João ou os discípulos dos fariseus entendessem que precisavam receber aquele ensino de Jesus que era novo e vivessem de uma maneira onde as suas vidas estivessem pautadas com aquele ensino, então eles de fato experimentariam coisas novas. Mas eles não puderam entender, porque eles não aceitaram os ensinos de Jesus. E é interessante que para aceitar os ensinos de Jesus, não é tarefa fácil, irmãos. Parece ser fácil, mas não é. Estava conversando com meu filho um tempo desse, e eu falei assim: é muito fácil obedecer o pai e a mãe. Talvez para nós agora, nós falamos isso, né, Edson? Mas talvez para eles deve ser muito difícil obedecer aos pais, né? Mas me parece que obedecer é fácil. Mas a grande realidade é que não é. Não é tão fácil obedecer. E principalmente os ensinos de Jesus, que vão contrariando, que vão confrontando o sistema mundano e que confronta até o nosso
ensino, as nossas tradições, os nossos legados familiares que nós carregamos há tantos anos. Não é tão fácil a gente estar à frente de um ensino desse que Jesus pode nos oferecer hoje e largar tudo aquilo que nós já construímos. É muito difícil desconstruir para reconstruir com o ensino de Jesus. Mas é possível, porque Jesus Cristo falou: tudo é possível ao que crê. Louvado seja Deus. Então Jesus estava ensinando de uma maneira totalmente verdadeira e com muita autoridade, porque Jesus Cristo mesmo falou e foi testemunhado por aqueles que observavam. Eles diziam: Jesus fala com autoridade e não como os escribas e os fariseus. Tudo que Jesus fala é verdade, tudo que Jesus fala foi de autoridade divina, e então essas palavras de Jesus deveriam receber o maior crédito das pessoas, mas infelizmente não funciona assim. Tem muita gente que não está dando crédito à palavra de Jesus, porque não aceita o novo de Jesus, porque não aceita o ensinamento novo de Jesus. É necessário ter uma postura de coragem para receber o ensino de Jesus, senão nós ficamos com as mesmas práticas antigas, com a mesma forma de encarar os desafios, como nós ficamos no ano de 2024. Por isso é necessário a gente ter essa postura nova, agora neste ano, ou nos anos subsequentes, porque senão nós ficamos para trás. Não é assim que a geração mais nova fala para os seus pais, para os seus avós: pai, vô, os tempos mudaram, é necessário você estar aqui, você estar lá, é necessário você usar isso, é necessário você se reconfigurar com essa nova roupagem de hoje. Por quê? Porque não conseguiu compreender, não conseguiu ler o novo tempo, a nova história. Com Jesus é assim também. Jesus é ensino novo, embora a sua palavra já tenha sido dita há tantos anos atrás, mas a sua palavra garante: passa o céu e a terra, mas as suas palavras não passarão. A palavra de Jesus, então, é nova o tempo todo, mas é necessário, então, nós cristãos, nós pessoas neste mundo, se enquadrar com este novo de Jesus. É necessário a gente se adequar com esta mensagem de Jesus, e não a mensagem de Jesus querer se adequar com o nosso gosto, com o nosso querer. Por isso que eu falo para vocês, não sempre é tão fácil obedecer aos ensinos de Jesus. Queridos irmãos, levando em consideração que as pessoas não aceitaram esse ensino de Jesus, e que muitos deles olhavam para Jesus, enrilhavam os dentes e se zangavam com Jesus, do mesmo jeito é o nosso tempo. Tem muita gente zangada com Jesus. Talvez ele ainda não entendeu isso, mas ele está zangado com Jesus. Ele está triste com Jesus, porque Jesus diz uma coisa para ele fazer, e ele diz: não, Jesus, assim não, assim está errado, deixa eu viver desta maneira. Desse jeito está pesado demais. E eu vou dizer algo para você: toda vez que alguém se irritar com um pastor quando ele está exortando, toda vez que ele se irritar com um pregador que está ensinando a verdade de Jesus Cristo, ele está se irritando com Jesus, ele está brabo com Jesus. E tem muita gente braba com o pastor, braba com o obreiro, braba com o irmão da oração, braba com aqueles que de fato levam a palavra de Deus a séria. Tem muita gente que quer desconsiderar a Bíblia, quer desconsiderar pastor, quer desconsiderar regras da igreja, porque estão se zangando, não é exatamente com as pessoas, é com Jesus. Porque toda vez que mexe com o servo de Deus, mexem com Jesus. É necessário ter coragem para aceitar o novo. Então as pessoas mais instruídas da época não aceitaram os ensinos de Jesus. Sabe quem foi que aceitou, queridos irmãos? Foram os malfeitores, os enganadores, as prostitutas, os doentes, os pobres, os possessos de espíritos malignos. Foram essas pessoas
que aceitaram o novo de Jesus. Mas uma vez que elas aceitaram esse novo de Jesus, elas foram transformadas pelo poder de Jesus Cristo e passaram a viver então algo novo, como nós cantamos aqui. Deus tem então ensinos novos para nós e nós precisamos ser transformados pelo poder de Deus. Se você aceita o ensino de Jesus, você passa a viver uma nova vida com Ele. Deixa Jesus santificar a sua vida, viva coisas novas em 2025. Embora se pareça ser a mesma coisa do ano passado, com uma nova atitude você consegue viver coisas novas em 2025. Amém? Segunda questão, irmãos, para a gente considerar: a base velha em que nos apoiamos precisa deixar de existir. Vamos considerar o texto nessa perspectiva. Qual é a base velha que eu digo, levando em consideração esse texto? E essa base velha precisa passar, precisa deixar de existir. A base velha é o pano velho. O pano velho tem que ser retirado. Tem que comprar uma calça nova. Tem que comprar uma camisa nova. Porque o remendo novo, diz a palavra de Deus, o próprio Jesus falou, que se colocar aquele remendo novo naquela roupa velha, as linhas irão puxar os tecidos daquela roupa velha, e diz a palavra que o buraco, a rotura, vai ficar maior, vai estragar a roupa. Senão você vai remendar e remendar, e não vai dar jeito, porque o buraco ele só vai aumentar cada vez mais. E é interessante isso, irmãos. Hoje, graças a Deus, ninguém mais está usando roupa remendada. Quem é que está usando uma roupa remendada hoje aqui? Que a sua mãe, a sua avó foi lá e colocou um remendo lá. Eu sou de 1992, nasci na roça. Eu ainda peguei ainda ali um punhadinho ainda das coisas antigas, né? Então ainda usei roupa remendada. Mas muitos de nós aqui não usamos mais roupa remendada, graças a Deus. Ela fica velha e você simplesmente joga no lixo. Vai embora, não presta mais. E de fato não presta mais. Cada vez que você remendar, o buraco vai ficar maior. É necessário jogar fora. E é interessante, até as mulheres, não todas, né? Muitas delas também não sabem mais nem costurar, né? Eu acho que só aqui na PIB que tem mulheres, todas as mulheres sabem costurar. Mas lá na congregação tem algumas mulheres que não sabem costurar, né? Alguns homens sabem costurar também, né? Queridos irmãos, falando a respeito dessa base velha que tem que ser tirada, nós olhamos também para o odre. Se ele está velho, ele tem que ser descartado, porque senão o vinho novo, que vem com todas as propriedades dele, e ele vem forte, e ele vai romper aquele couro, vai estragar o odre, vai estragar o vinho, vai cair no chão, não vai se aproveitar nada. É necessário retirar esse velho para colocar o novo. Tem coisa na minha vida e na sua vida, irmãos, que precisa deixar de existir. Mas pergunto para a nossa reflexão nesta noite: o que é que na minha vida, o que é que na sua vida precisa deixar de existir? E eu não estou mais falando de roupa nem de odre. Eu estou falando de situações que têm a ver com o nosso caráter. O que é que na sua vida precisa deixar de existir? O que é que precisa ser jogado no mato? O que é que é preciso tirar porque já apodreceu? Tem coisa que a gente já carrega de tantos anos, mas que já está podre, já está fedendo, já está se desfazendo. São situações que nós carregamos e nós nos apoiamos nessas coisas.
e dizemos que é certa, e dizemos, não é desse jeito, eu fui ensinado assim, eu sou crente, mas eu vou ser assim. É preciso você se desapoiar dessas coisas e deixar embora essas coisas velhas para você viver coisa nova. O conserto não vai dar certo, só vai piorar, porque você vai tapar de um lado, depois vai precisar tapar de novo, o remendo não vai ser o suficiente. Embora a gente saiba que Jesus Cristo, ele faz um remendo que sara. É só um remendo, pronto, já era. Mas se você não tomar uma atitude para viver esse novo, para retirar completamente e não ficar simplesmente remendando, se você não tomar essa atitude neste ano, você vai começar a viver coisas velhas de novo. E elas vão surgir, elas surgem, irmãos, tempos em tempos. Algumas falhas do nosso caráter tendem a querer brotar. Algo que estava lá no passado, e você pensava que, não, isso aqui não causa mais nada não. De repente ele vem, ele surge e você fica assim meio assustado. Será possível? Será? E você tem que orar, repreender, estar em constante comunhão com Deus para viver coisa nova. E você, querido irmão, precisa então dar um jeito, e o jeito é Jesus, é o ensino de Jesus. Para consertar a sua vida, você não precisa mais viver em coisas velhas. O seu caráter precisa ser consertado definitivamente com Jesus Cristo. Você precisa deixar com que o ensino de Jesus possa te mudar, te moldar, te construir. Abandone o seu modo errado de viver e corrija o mais rápido possível para viver estas experiências novas. Agora coloca para mim, por favor, na tela, Colossenses capítulo 3, do verso 8 ao 10. E vamos viver coisas novas em Jesus. Vamos ler aí? 1, 2, 3, já, leiam. Aleluia! A imagem do nosso Senhor, nós estamos sendo formados, nós estamos sendo construídos segundo o caráter de Jesus. O novo de Jesus é o seu ensino, é o seu evangelho, é a mensagem de Deus vinda do céu, é a palavra de Deus escrita porque foi autorizada pelo próprio Deus, testificada pelos homens. É essa palavra que nós precisamos seguir para viver o novo, uma experiência nova. Você já está se preparando para viver coisas que você nunca viveu, experiências que vão mexer profundamente com a sua história em 2025. É necessário você se aprontar. Eu penso que esse negócio aí de achar, não, a gente nunca está preparado, eu penso que não é uma boa resposta não. A gente precisa se preparar. A gente precisa estar pronto para viver coisas que Deus tem para nós aí. A última questão que eu quero considerar com vocês, irmão, levando em consideração o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 16 e versículo 17. Preservemos o novo. Queridos irmãos, por que é necessário então preservar o novo? Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, se o fizer, os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Vejam aí que o novo precisa ser preservado. Cuidado para não estragar o novo. Tem coisa nova na sua vida, coisa nova chegando. Você está se aprontando para esse novo. E é necessário que este novo seja colocado em um recipiente, em um local onde nada pode estragar.
como diz a palavra de Deus, onde a traça, a ferrugem não vai corroer, você vai estar investindo no céu. Você tem que colocar num lugar onde se aproveita, onde tem como retirar depois. Não pode deixar de estragar. É importante preservar este novo, portanto, viver coisas novas. É preciso preservar a mensagem do Evangelho em nós. Preserve essa mensagem do Evangelho dentro de você. Eu sei também que da mesma maneira é fácil com que o Evangelho de Deus seja adulterado em nós. Assim como se coloca água na gasolina, às vezes qualquer pitadinha de pecado adultera também a mensagem do Evangelho em nós. E nós precisamos estar muito atentos quanto a isso. Jesus, então, Ele nos dá o Evangelho, a sua palavra, a sua mensagem, que precisa ser guardado no nosso coração, como diz a palavra de Deus em Salmo 119, versículo 11. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Queridos irmãos, é necessário a gente ter estas coisas em nosso coração para preservar o novo de Deus nas nossas vidas. É somente este combustível novo, é somente esta dose nova que fará de nós uma nova criatura, uma nova pessoa, mudada, transformada pelo poder de Jesus Cristo. Queridos irmãos, se este Evangelho não ser guardado em nosso coração e a nossa atitude não for mudada, nós viveremos anos e não cresceremos, não frutificaremos, viveremos num ciclo vicioso de pecado, sem viver coisas extraordinárias que Deus tem para nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Vivamos o novo, a atitude faz toda a diferença. Tem um dizer no mundo aí, como é que diz dizer? Não é a atitude não que faz a diferença. O que é? Que a intenção, né? Não, o que vale a intenção, né? Assim que a gente diz. Talvez você já até disse isso. Não, o que valeu foi a intenção. O camarada chegou na festa natalina, foi entregar o presente, entregou um presentinho bem. Todo mundo ficou olhando para o presente, né? Aí disse, não, mas o que vale é a intenção. Mas na realidade, para Jesus aqui, que vale não é a intenção, que vale é a atitude, irmãos. Se a gente tiver só intenção, não vai valer de nada. O que vai valer é a nossa atitude frente ao Evangelho de Jesus. Se a gente não criar coragem para querer mudar, para viver esta nova vida que Deus tem para nós, não vai adiantar de nada. É para essa pessoa que diz, eu tenho muita vontade de ser um pregador. Falando, eu tenho muita vontade de tocar um teclado. Eu tenho muita vontade de mexer no som, ou de fazer qualquer outra coisa aí que você pensar. Mas ele nunca toma uma atitude para chegar naquilo que ele quer. Então ficou só na vontade. A intenção não vale. O que vale é a atitude. A atitude é que vai fazer toda a diferença. Sabe quem compreendeu muito bem isso, irmãos? Foi Zaqueu. Zaqueu entendeu muito bem quando, de fato, a atitude que ele tomou fez toda a diferença na sua vida. E ele passou a viver o novo de Cristo na vida dele. Ele foi transformado pelo poder de Deus. E então, quando a mensagem estava guardada no seu coração, e ele entendeu que não deveria mais pecar contra o seu Senhor, ele diz, então, tudo aquilo que eu defraudei, eu vou devolver, quantas vezes mais? 4 vezes mais, né? Quem compreendeu isso, irmãos? Mateus ou Levi também, que era publicano, compreendeu depois que foi transformado por Jesus, viveu coisa nova, levou Jesus para sua casa, fez uma refeição com Jesus. Queridos irmãos, o apóstolo Paulo também viveu esta coisa nova. Nós não podemos admitir que nós somos assim, como o mundo diz, querendo justificar os nossos erros. Não, é preciso a gente mudar de atitude e aceitar o Evangelho de Jesus, aceitar esse novo Jesus para viver
coisas novas em Cristo Jesus. Pergunto para você: você está disposto a viver estas coisas novas neste ano e nos próximos anos? Você está se aprontando para viver coisas novas neste ano e no próximo ano? Você está se aprontando? Você vai permanecer com roupa velha, carregando odre velho, ou você vai substituir? Vai jogar a roupa velha, vai colocar um novo recipiente para preservar o novo. Estamos falando de atitudes, estamos falando de uma nova postura frente a este novo que nós estamos a viver. Queridos irmãos, por que desperdiçar o que Jesus nos deu? Por que estragar o que Jesus, de fato, veio a este mundo para nos dar com tanto sacrifício, com tanta luta, com tanta dor? Lembra de uma família onde o pai e a mãe labuta, trabalha, se desgasta, sua, dá o sangue para sustentar o filho. E o que o filho retribui? Muitos retribuem muito bem, mas muitos não. A semelhança dessa ilustração é a nossa vida com Jesus. Jesus Cristo fez o que fez aqui na terra, nos deu a sua palavra, testemunhou tantos anos sobre a terra, morreu, ressuscitou, tudo por nós. O que nós fazemos com isso? Deixamos estragar, desperdiçamos, estamos desrespeitando a Jesus, estamos taxando Jesus, sabe lá com o quê? Precisamos de uma postura nova, com este novo de Jesus, que é a sua palavra, e isto depende inteiramente de você. Eu não posso fazer nada, eu não posso te pressionar para ser um servo de Jesus, eu não posso te levar à força para orar, para fazer qualquer coisa para Jesus, para o seu reino aqui na terra. Eu não posso. Vai depender da sua postura, vai depender de você. Você passa a viver essas novas coisas quando algo novo passa a funcionar dentro de você. E sabe, o novo que nos desperta é o próprio Espírito de Deus. Pedro disse na sua pregação: arrependam-se e creiam no Evangelho, e recebereis o dom do Espírito Santo, o dom da salvação. E este novo, ele começa então a brotar dentro de você, e ele passa então a te revigorar para você viver estas experiências que nós estamos desejosos para viver. Eu não sei você, mas eu estou desejoso de viver novas coisas com Deus neste ano. Se não é remendo após remendo, e nada muda se a gente não tomar de atitude, senão nós vamos só remendar. Vamos procurar ter uma nova atitude frente aos desafios. E eu gostaria de destacar algumas coisas que possa ser que dá certo com a sua vida agora, para você mudar. Quem já veio muitos anos, que ainda não casou, não é para você levantar a mão não. Quem já veio muitos anos vivendo com a mulher do seu lado, juntos, mas nunca se passou pela cabeça que tem que se casar, né? 2025 chegou, vamos mudar esse negócio aí, vamos casar, se legalizar, bora batizar, gente. Às vezes o camarada passa tantos anos ao lado da mulher, dizendo assim: não, vai que não dá certo se eu casar. Poxa, você já viveu 13 anos junto com essa pessoa, será possível que só você casar vai quebrar esse relacionamento? Casa. Quem é jovem, solteiro, que quer casar também, né? Todo jovem solteiro quer casar, né? Quem quer casar, procure casar e case no Senhor, como disse o apóstolo Paulo, com pessoas crentes, cristãs, do mesmo ensino cristão. Me fugiu a palavra aqui. Então, case, batiza,
Por que não batizar? Você é cristão há tantos anos na igreja e não batiza. Eu lembro quando eu era professor de batismo aqui, quando foi se aproximando do dia do batismo, eu disse assim: agora vocês precisam batizar. Não é possível, eu falei do mesmo jeito, não é possível que a pessoa se converteu, passou pela classe de batismo e chega no final e ainda não quer se batizar. Tem alguma coisa errada, não pode. O camarada se zangou comigo, me chamou a atenção depois, né? E saiu da igreja, né? É necessário batizar, é necessário se consertar, irmãos. É necessário ser uma melhor esposa, é necessário ser um melhor marido, é necessário ser um melhor filho, é necessário, irmãos, ser um melhor pai. É necessário, irmãos, se santificar mais. É necessário se preparar para pregar, para evangelizar. É necessário se preparar para glorificar, para orar, para participar de vigília. É necessário, irmãos, se preparar para servir bastante na obra. Leia a palavra de Deus. Eu nunca li a palavra de Deus toda. Talvez é esse ano para você ler a Bíblia toda. Toma uma atitude. É necessário mudar. Fica brigando com a mulher o tempo todo. É necessário acabar com essas brigas nesse ano. É necessário se consertar. Fica brigando o tempo todo com o filho. É necessário acabar com essas brigas também. É necessário dar basta nessas coisas. Essas são coisas velhas que nós estamos nos apoiando e estamos deixando estragar o novo de Deus. Mudemos de atitude, queridos irmãos. Se você é dessa pessoa que vai mudar de atitude em 2025 ou nos próximos anos, só quem vai mudar de atitude está muito firmado nessa palavra. Como um ato de fé, nos coloquemos de pé e vamos fazer um grande clamor ao nosso Deus nesta noite.